Vou chamar aqui para moderá-lo Carlos Eduardo Sedé, da Mega Telecom, nosso diretor aqui, tem apoiado muito a agenda da associação. Então, vai mediar o último painel do dia sobre o mercado de capitais, e acompanhado do Kaká, o Leonardo Olmos, do UBS, Newton Bordola, do Golden Capital, e o Valder Nogueira, do Santander, para a gente discutir aqui um pouco o mercado financeiro. A gente vai falar de um tema muito bacana, e eu quero fazer isso de uma forma mais informal, até para a gente poder falar de mais assuntos, tá? Então, hoje o maior desafio, né, com esse juro alto, com tudo que está acontecendo, essas empresas de telecom, elas encontrarem formas saudáveis de capitalização e de crescimento, né? A gente teve casos recentes de IPOs, Roberto da Brisa, que é das empresas que fez IPO aí na janela passada, tem a Desktop, tem a Unifique, e muitos outros ficaram aí por vir, né? O mercado mudou muito, né, Valdir? Então, eu vou puxar para você. Eu queria que cada um falasse rapidinho quem que vocês são no mercado, o que vocês fazem, e aí vou jogar esse tema para você, Valdir. O que esperar do mercado daqui para frente, se vai abrir uma janela nova, e o que esperar, inclusive, das empresas que já abriram capital aí. Tá bom, obrigado pelo convite. Vou tentar ser rápido aqui, para não atrasar o almoço da turma, né? Então, eu sou o Valder Nogueira, eu sou responsável pela área de fusões e aquisições e abertura de capital de empresas de telecom, mídia e tecnologia no Santander. Vim do setor de telecom, trabalhei na Brasil Telecom, no pós-privatização, e na Embratel também, tocando na área de relações com investidores e planejamento estratégico. Então, acho que esse painel, a ideia aqui era mostrar o seguinte: como é que essas empresas podem se financiar e o que elas podem esperar do mercado de capitais como um todo no momento que está. Não só no momento de bolsa, mas no momento de juros, mas principalmente quem fez e quem não fez o dever de casa em relação ao seu balanço, ao seu crescimento, à sua história, e como é que os três convidados aqui podem ajudar nesse contexto, né? Léo? Oi, boa tarde a todos. Eu sou Leonardo Olmos, do UBS. Eu trabalho no mercado financeiro há 16 anos e cubro telecom há 10. Comecei, inclusive, trabalhando com o Valder no Santander. Basicamente, eu acho que o 2021 você teve um ano de muito otimismo com tecnologia, com as próprias empresas de telecom. O mercado tinha, por causa dos juros baixos, uma tolerância à queima de caixa muito alta. E aí a gente viu correções fortes ao longo de 2022, né? E esse ano agora, a gente está vendo uma discrepância grande entre o Brasil e o resto do mundo, né? O Brasil a gente está vendo o mercado querendo ser otimista, querendo ver fatos positivos domésticos. Tem muita coisa ligada a commodities, mas tem muita coisa positiva na economia doméstica também. Por outro lado, o mercado mundial ele está ainda com aumento de juros e alta inflação e pouco crescimento, né? Então, a gente está tendo, quando a gente tem conversas com investidores locais e com investidores gringos, o papo é bem diferente. Então, localmente, a gente discute, por exemplo, em telecom, a gente discute múltiplos de lucro, e globalmente a gente discute múltiplos de free cash flow, de fluxo de caixa livre, né? Ou até, localmente, quando a gente vai olhar aquisições de vocês, a gente olha EV por assinante ou EV/EBITDA, na verdade, o investidor, às vezes, não tá necessariamente olhando isso. Na noite de ontem, a gente publicou um relatório sobre o setor, né? E a gente fala que está mudando o mindset das próprias ISPs, pelo menos das que a gente cobre, né? E aí a gente está vendo uma tendência aí para gerar margem, para gerar fluxo de caixa, para que daí a gente veja o final do ciclo de queima de caixa acabando mais rápido e aí atraindo mais investidor. A gente acha que esse tipo de conversa vai melhorar a visão do setor para as empresas que são listadas hoje, que são as que a gente cobre, e, obviamente, com as empresas listadas hoje continuando melhorando, a gente já está vendo uma melhoria de múltiplos, de preço das ações, deve acabar trazendo uma melhoria e abrir janelas para novas empresas se listarem. E aí, como o Valder colocou, acho que tem algumas aí que estão bem preparadas para isso, a gente está bem ansioso para o próximo ciclo. Obrigado, Léo. Bom, o Newton Borbola, eu sou sócio da Golden Capital. Eu também comecei a carreira em banco, passei 15 anos no mercado financeiro. Em 2015, eu resolvi montar uma consultoria com foco em dívida, né? Tanto emissão de dívida quanto reestruturação de dívida.
Então, a gente passa hoje um momento de mercado, né? A janela aí de IPOs, como o Léo mencionou, ela fechou, né? Algumas empresas tiveram oportunidade aí no passado de acessar o mercado de capitais e de equities. E acho que a ideia aqui é eu fazer um contraponto pensando em dívida, né? O que tem de alternativas aqui no mercado de dívida, seja para novas emissões, para capitalizações ou eventualmente até situações aqui em empresas que estão com um nível alto de endividamento e que precisam de alguma ajuda ou algum tipo de direcionamento para equalizar a sua estrutura de capital. Acho que a ideia é essa. Muito bom. Então, puxando o tema, queria começar com você, Valder, assim, posto o cenário que existe hoje, né, o as-is, você tem aí grandes grupos, você tem grupos que já fizeram IPO, grupos que não pegaram a janela, acabaram ficando para trás, porque o mercado mudou drasticamente aí nos últimos tempos. E o que vocês acham pergunta para os três, tá? O que vocês acham que vão ser os drivers agora para os novos M&As? Vai ser tamanho de carteira, vai ser dívida, como o Newton trouxe, uma questão fundamental nesses reagrupamentos? E onde vocês veem esses movimentos acontecendo com mais intensidade? Como era antes nos pequenos provedores ou nos provedores maiores? Vou começar aqui. As placas tectônicas que estão mexendo são muito fortes e são mais estruturais do que a gente pensa, o que a gente pensou até aqui. Muitos dos M&As que aconteceram entre vocês eram M&As de assinante, eram M&As para consolidar uma região, para ir para uma outra região. Isso ainda tem um lugar no paraíso, mas tem um lugar lá na porta do céu e não do lado de Deus. Tá? Então, acho que essa dinâmica mudou. A conta não é mais feita de EV por assinante, a conta é feita, como o Léo falou, de fluxo de caixa e combina com que a gente precisa olhar na fortaleza de balanço que Newton colocou. Tá? Então, e essas placas tectônicas, elas são mais difíceis de a gente enxergar o movimento final delas do que era até então. E aqui não é uma questão não só de taxa de juros, mas riscos regulatórios embutidos e uma forma mais educada que alguns players, tanto os super grandes quanto os médios e alguns pequenos mais educados, já começam a enxergar seus negócios fazendo a devida separação. Então, há operações em andamento que vocês vão ver que a criatividade está falando muito mais alto do que eram os M&As até então. Você tem uma separação de infra e você tem um aglutinado de interessados em comprarem a parte de clientes, deixando a infra do lado, mas você também tem algumas opções aonde até as próprias infras eu acho que vão passar por um grande movimento de consolidação. Tá? E esse é um movimento de consolidação que, com certeza, vai ter apoio do regulador, porque o regulador também visa ter um racional econômico das infraestruturas existentes, não precisa ficar replicando infra que já existe, então vamos ajudar na regulamentação para isso, e assim algumas balas de pratas que vão ser usadas por alguns dos players na hora que isso. E junta-se a isso o fato de que tem muita empresa que está muito afogada em dívida, não consegue reequacionar o balanço, já está pedindo água, já está sentando com os bancos e negociando. Newton tem os mandatos dele aqui e, com certeza, está ajudando bastante. E, na hora que você entra num cenário como esse, entram nós, banqueiros, e a gente olha e fala, tá bom, como é que a gente consegue fazer essa operação de uma forma diferente? Tocando no ponto da janela, a janela, eu acho que ela volta, ela já começou a voltar. Nós lançamos uma operação hoje de manhã da Vamos, está fazendo uma captação grande, mas ela é uma empresa que já é negociada em bolsa, já é muito conhecida, o Grupo Simpar, é um grupo gigantesco. E os novos IPOs no setor, eu acho que vão passar primeiro pelo IPO da infraestrutura, para depois do IPO das empresas integradas. E ter empresas, e o Léo conhece isso bem, já negociado em bolsa, é mais fácil para o investidor de bolsa olhar uma história que já existe do que uma história nova, a não ser que a história nova venha realmente com uma atratividade muito grande. Então, eu acho que pode ter espaço sim, não é no curto prazo, é mais no médio e longo prazo, mas eu acho que vem aí histórias de infraestrutura, de telecom e infraestrutura como um todo,
antes de vir uma nova leva do que foi a IPO de empresa integrada de telecom. Muito bom. Deixa eu puxar, Léo. Eu vou aproveitar o tema e falar o seguinte. Muitas empresas enxergam, aproveitando o que o Valder falou, que a infraestrutura ela destrava valor, que seria um clássico tipo... seria um clássico... o todo é menor que a soma das partes, né? Você olhava ali a InfraCo, a ClientCo, e falava, se eu tiro a InfraCo desse jogo, ela tende a se valorar muito mais do que a ClientCo. Minha pergunta para você, Léo, é o seguinte, você acha que está um pouco hype isso, ou essas empresas de infra realmente valem tanto assim? Bom, a gente viu alguns momentos de otimismo e pessimismo com empresa de infra, né? A gente viu lá em 2021, tinham deals na Europa, como a da Altice em Portugal, de 20 alto vezes EBITDA, né? A gente viu, e depois a gente viu, a Telefônica fez muita coisa também, e aí a gente viu isso diminuindo e a gente viu isso não virando uma realidade no Brasil. Na minha opinião, tem que começar uma realidade com as empresas mostrando que são de fato neutras, né? E aí a conversa de cada um de vocês com as empresas neutras que vai mostrar isso, né? Porque afinal você vai ter a empresa neutra que chega e está realmente a fim de fazer negócio e precisa fechar um negócio com ISPs para mostrar que está a fim de crescer, ou a empresa neutra que não é tão neutra, que tem um acionista relevante, que é um competidor direto de vocês. Então, acho que o Valder aí, não quero colocar palavras na boca dele, mas acho que saiu de jornal bastante, a Vital está tentando, tem como plano de negócio fazer a IPO eventualmente esse ano ou no ano que vem, né? Isso é público. E aí vai ser importante eles fazerem esse IPO, ver o valuation que vai ser esse IPO. O valuation da Vital implícito no plano de recuperação judicial da Oi, acho que ainda está um pouco distante do que foi colocado ali, mas a gente consegue colocar número, e eu acho que o múltiplo, o múltiplo de valuation de uma empresa neutra como a Vital, é fácil justificar ele ficar acima de uma empresa de varejo que tem um determinado uso para fibra, né? Então, se você tem uma empresa de varejo que usa a sua fibra para um cliente, como boa parte da sua receita, ele fica em 4, 5, 6 vezes. Hoje as americanas de fixo estão em 7, por exemplo. E quando você olha a infraestrutura, que ela tem uma alavancagem da rede muito maior, aí ele está em 7 a 10 vezes. Então, eu acho que esse tipo de patamar de EV/EBITDA, e aí dá para usar EV/EBITDA, porque o nível de previsibilidade da receita é muito maior, eu acho que faz sentido ele ser maior. Então, eu acho que sim, tem um valor maior, mas eu não acho que vai para 20, 30 vezes EBITDA, como foi falado no passado. E aí, último ponto, aí nesse contexto, acho que vale a pena... Tem os usos, como foi mencionado, da Brisanet mais cedo hoje, de usar a rede para que ela seja alavancada. Isso, com certeza, traz valor e tem que ser adicionado no valuation das empresas. Eu acho que, complementando o ponto do Léo aqui, Carlinhos, a gente tem que olhar as redes neutras não como elas foram originalmente compostas, mas como elas podem se compor. E aí acho que tem uma cegueira coletiva. Ah, não, mas empresa tal opera assim, ela tem um contrato assim e ele vai ficar assim. Não vai. A necessidade faz o sapo pular, né? Meu pai já dizia isso. Então, assim, vão sentar, vão negociar, precisa ser negociado, independente de quem é essa rede. E, mais uma vez, eu sou um apostador, né? Eu acho que essa é a melhor palavra, de consolidação de infraestruturas. Tá? Acho que elas vão se consolidar. Quem não acha que isso vai acontecer vai tomar um susto muito grande, e eu acho que vai ser de uma forma muito diferente do que todo mundo acha. E, mais uma vez, muito quando a gente olha um processo de fusão-aquisição, a gente não olha pela empresa como ela é ou como ela foi criada. A gente olha também qual foi o preço de entrada dos acionistas nesse ativo. E aí, se ele consegue pivotar o modelo de negócio e fazer isso completamente diferente, ou para agregar valor e criar uma sustentabilidade, aí a gente tem um plano sendo bem desenhado. Então, vamos sair daquela métrica anterior, que eu comprava um ISP por 2 vezes, aglutinava no meu e fazia IPO a 6, 7. Cara, isso pode até ter ainda espaço, mas não é aí que a gente vai ganhar muito dinheiro.
Muito bom. Newton, geralmente as empresas, nosso setor é capital intensivo, né? Todos aqui sabem, e geralmente as empresas de telecomunicação, as competitivas, elas são empresas que se originaram fruto da ousadia dos empresários e empreendedores, e muitas vezes não estavam organizados financeiramente. Então, foi por muito tentativa e erro, e essas empresas ficaram bastante endividadas. Então, eu queria que você desse uma visão. Tipicamente, uma empresa dessa, assim, na média, quanto que seria aceitável ela ter de dívida versus EBITDA ou versus receita? Algum proxy aí que as pessoas possam levar para casa e ter isso em mente? Legal, Cacá, esse é um ótimo ponto, porque é muito comum você ver um setor em consolidação, um setor que muitas aquisições foram feitas, essas aquisições muitas vezes são feitas alavancadas. Então, não é só a dívida que vem da infraestrutura, do investimento em si. Muitas vezes você encontra empresas, a gente atua no setor, tá? A gente tem cliente no setor, então a gente conhece bem. Inclusive o André está aqui na plateia, ele é nosso analista de crédito responsável pelo setor, ele passou 10 anos em banco também analisando, então a gente tem um conhecimento bastante profundo do setor de vocês. Então hoje, quando a gente olha, acho que qualquer empresa saudável, de uma forma geral, um dos pontos que o mercado financeiro gosta de analisar é quantos EBITDAs aquela empresa deve, né? Então, claro que em alguns setores isso pode destoar, né? Quando a gente está falando aqui de concessões, esses valores são aceitáveis, são mais altos. Quando a gente está falando de uma empresa de telecom, a gente está falando aí de até 3 vezes. Talvez esse seja um múltiplo bastante aceitável, mas eu queria ir além disso, não só olhar múltiplo, mas também trazer um pouco da visão de como é que o credor analisa a empresa de vocês, né? Não é só um balanço com um bom número. Tá? Toda empresa, quando ela vai ser analisada por um banco, ou por um fundo, ou por algum credor através de mercado de capitais, o credor ele dá uma nota para essa empresa. Então, ele vai olhar a estrutura de capital, ele vai olhar a questão de geração de caixa, que a gente está falando aqui, ele vai olhar se essa empresa ela é uma empresa que tem uma governança, se ela tem um balanço auditado. Então, é uma série de requisitos que o credor ele avalia, não simplesmente se a empresa ela é uma boa geradora de caixa. Então, acho que isso é importante mencionar. Pegando um gancho aqui nesse ponto da questão da rede neutra, se isso realmente for um caminho para o futuro, eu acho que isso também gera oportunidade aqui para desalavancagem, né? A maioria das empresas elas possuem a infraestrutura e a partir do momento que a gente não necessariamente você precisa vender o seu business inteiro para resolver um problema de dívida, como a gente já mencionou aqui, né? Muitas vezes o motivador de uma transação de M&A é uma dívida que já está perdendo ali, a empresa já não tem mais capacidade de honrar. Então, uma forma, e a gente vê isso muito em indústria, em outros setores, por que eu tenho que ter o ativo da infraestrutura? Eu posso ser uma empresa asset light. Então, às vezes, uma forma que você tem para baixar a tua alavancagem é você, de repente, no caso aqui, você avaliar, por que não, a venda desse ativo, e não necessariamente a venda do negócio como um todo. Não sei se eu passei por todos os pontos aqui, mas acho que de uma forma mais sucinta, aqui até pelo horário aqui, acho que é isso. Quer complementar? Quero. Tem um ponto importante aqui. A gente tem sido muito procurado por diversos competidores, pares de vocês e até potenciais compradores de empresas como de vocês. Como é que eu olho, como é que eu precifico o número de portas ociosas? E o quanto essas portas ociosas que vocês ou construíram demais, ou pretendem construir, ou querem ter sócios para construir, como é que a gente pode trazer uma inteligência para essa precificação? E, pasmem, eu tenho sido mais procurado do que eu pensava que eu fosse nessa temática. E aí a questão é, você quer ou não desapegar? Acho que eu já falei isso em outros seminários da Telcomp, né? Tem ISP aqui, que é mais empreiteiro do que operador de telecom, e tem ISP aqui, que realmente não necessariamente precisa ser dono da rede para prestar um belo serviço, né? Então, eu estou vendo isso, e há formas de você monetizar a capacidade ociosa que você tem, se realmente você sabe quem é o cliente que pode estar na ponta, se você quer ou não dar serviço para esse cliente, porque você já começou a filtrar melhor, em vez de meramente só trazer o cara para dentro para ficar mostrando o número de assinante. Se você tem essa cabeça, você começa a barganhar
seja com outro provedor de infraestrutura ou em cima da sua própria infraestrutura, como é que você precifica esse valor a ser destravado dentro do teu complexo, tá? E as conversas têm sido muito mais criativas e até fiscalmente, né, batendo na tecla de fiscal aqui, que foi muito falado esses dias agora, né, até fiscalmente mais eficiente para algumas de vocês, tá? Muito bom. Bom, sempre falam que tem muitos provedores no Brasil e isso é uma coisa boa. Eu enxergo também que é um desafio enorme, porque você monetizar isso é uma coisa complicada. E também regularizar as redes, você tem umas questões que estão aí acontecendo no momento, própria reforma tributária. Então, tudo isso provavelmente vai impactar muito o financial desses provedores, né? Léo, vou mandar uma para você agora. É rápida. Para dizer sim ou não, o valuation das empresas que fizeram IPO é justo ou não? No momento, hoje? Não, acho que não. Acho que tem upside. A gente tem upside nas duas empresas. A gente cobre a Brisanet, a Desktop, a Unifique não. Boa notícia, hein, Roberto? Boa notícia, hein? Mas também a gente publicou já pagou a viagem. A gente publicou ontem um relatório mais otimista com a Brisanet e otimista com a Desktop. E a Unifique a gente não cobre. Sim, a gente acha que dá para valorizar mais. O próprio crescimento... Se você não precisa necessariamente de uma expansão de múltiplo, né? O próprio crescimento do EBITDA e a visão que vai ter de geração de caixa antes e maior já é trazida para o valor da ação no ano como esse. Então, acho que sim, acho que tem upside para o setor, sim. E aí ajuda a abertura de janela próxima à IPO. Então, o que eu queria destacar aqui é que existe um outro caminho que, normalmente, o que a gente fala sempre é assim, né? O remédio tem que ser dado para o paciente de acordo com a necessidade, né? Então, a recuperação judicial tem que ser a última opção, e não a primeira. Então, os bancos hoje, os principais bancos hoje no Brasil, estão extremamente preparados para renegociar a dívida, né? Os grandes bancos eles têm hoje áreas dentro da área comercial, dentro da área que concede crédito, equipes de monitoramento, equipes que estão ali para ajudar e apoiar empresas que estão passando por alguma dificuldade. A gente vem num ambiente aqui econômico conturbado, Selic alta, isso automaticamente, até empresas que tinham dívidas que estavam ali equalizadas, só o custo da dívida já torna ela um problema, né? O serviço da dívida aumentou demais. Então, assim, existe um ambiente consensual, um ambiente amigável e que o mercado financeiro está acostumado a discutir, a negociar, a sentar e dar prazo. O mais importante primeiro, a empresa, o empresário, os diretores entenderem a necessidade, entenderem que eles precisam de ajuda. Normalmente uma ajuda especializada, através do próprio... Muitas vezes alguns bancos ajudam, alguns bancos eles mesmos tomam a frente de uma renegociação, eles acabam ajudando a trazer demais credores. E quando a gente fala de renegociação, a gente pensa sempre no mercado financeiro, mas a gente também não pode esquecer que tem fornecedores, existem impostos. Então, quando a gente olha uma reestruturação, você tem que olhar a empresa como um todo, ela para dentro e ela para fora. Para dentro, quando eu digo, existem oportunidades de qualquer empresa para redução de custo, gestão de caixa, melhores práticas, tem muita oportunidade dentro da empresa. E quando você vai sentar para mostrar um plano de reestruturação, é importante que esse plano tenha começo, meio e fim, não simplesmente você querer renegociar a tua dívida porque você está com um problema ali pontual. É importante que esse plano seja muito bem embasado, que ele tenha baseado no fluxo de caixa de uma forma técnica. E o importante é deixar claro que, assim, hoje, mais do que nunca, assim, o mercado financeiro está preparado para esse tipo de conversa. Um ponto importante, né, nas recuperações judiciais, né, que a recuperação judicial ela é feita para proteger a empresa, né? E aqui a gente está falando de empresas de dono, empresas que estão em crescimento, e é muito comum no mercado financeiro brasileiro os sócios diretores serem avalistas, afiançarem as operações de crédito. Então, isso é muito importante. Quando a gente olha uma recuperação judicial, quem está protegido é a empresa, e não o avalista, e não quem dá a fiança. Isso significa que o credor ele pode continuar cobrando aquela dívida de quem afiançou, de quem avalizou.
Esse acho que é um ponto importante, né? Então, quando a gente sempre fala que a discussão amigável, a discussão consensual é o melhor caminho, é porque a gente consegue manter sempre um ambiente mais controlado, um ambiente harmonioso. Claro que intercorrências acontecem, é natural, e os protestos vão vir, tem sempre um fornecedor pequeno que não aguenta ali o prazo que você precisa, mas isso faz parte do jogo. Então, acho que o principal ponto aqui é que, de fato, hoje é um tema que está, não dizer na moda, mas é muito comum você hoje ver empresas recorrendo a situações como essa e pedindo ajuda e tendo sucesso, que é o mais importante. Muito bom. Valder, que conselho você dá para uma competitiva que está precisando crescer, investir e um pouco na esteira do que o Léo falou, que agora o mercado está voltando, os fundos estão voltando, o apetite deles também. É melhor para eles entrar com fundo ou pegar dinheiro num banco? E se for um banco, que tipo de estruturação que você pensa assim? Obviamente a gente está falando de hipótese, mas o que você daria de sugestão? Bom, a primeira é não compre se você não realmente necessariamente precisa comprar. Tá? Então, não é porque mariola é barato que você vai sair comprando mariola, que não necessariamente você gosta de comer mariola. Entendeu? Então, acho que a cautela aqui é mais importante. Segundo, e pegando o ponto do que o Newton falou, essa história do aval na física, isso, para nós, está gerando muitas operações, mas muitas. Porque o cara fica afogado e fala, puta, preciso vender. Aí você fala para ele, tá bom, te dou uma bala Juquinha em 2 cruzeiros, fechado, você assume pela dívida. Tá? Então, assim, estejam abertos a movimentos táticos. Acho que essa é uma primeira mensagem. Tem movimento tático muito interessante para ser feito se você sabe com quem conversar na cadeia societária dessas empresas, né? Tomaria dívida agora? Cara, se você tem certeza do que você está colocando para dentro e meramente você não quer engordar o pavão, né, o porco, faça. Mas faça como o Newton falou, com começo, meio e fim, né? Não será isso que vai aumentar a atratividade do teu ativo. O que vai aumentar a atratividade do teu ativo é se você tem um encaixe ou não com potencial comprador, seja como você é ou você fragmentado, como a gente já conversou aqui nos 2 principais camadas do teu negócio. Mas eu talvez usasse potenciais dinheiros para ser uma empresa com menos churn, em vez de ser uma empresa com mais risco de churn. Eu acho que agora algumas ISPs começaram a ver que o custo do churn é muito alto e ele é uma bola de neve, que você passa a não ter dinheiro para se defender e você teria que estar colocando dinheiro para criar mais uma camada de proteção e esse dinheiro não está disponível ou esse dinheiro demora a se pagar, ou você vai ter que compartilhar parte do ganho para ter esse serviço com outro provedor, seja de infraestrutura, seja de serviço de valor adicionado. Então, eu só faria a M&A se fosse muito, muito essencial. Vai contra o teu negócio, Valder. Não. Eu quero fazer M&A de empresas boas, de empresas saudáveis, claro. Eu tenho que ser oportunista, e a gente está sendo bastante oportunista em algumas operações, mas eu evitaria sair comprando por comprar para engordar o porco. Muito bom. Léo, o que você daria aí de sugestão? Tá? Imagina o seguinte, hoje tem uma métrica, está difícil de você precificar as empresas, né? Era por preço, porque as empresas de ISPs eram olhadas como empresas de tecnologia, de alto crescimento, e, por outro lado, muitos empreendedores não têm muito conceito do LTV e do CAC. O que você dá de sugestão para a pessoa quando ela vai avaliar um novo investimento de uma operadora competitiva de um ISP? Quais são as métricas aí que você acha interessante observar e o que você indica não fazer? Legal. Bom, a primeira coisa, seja de telecom ou tecnologia, que a gente também olha por lá, é entender o produto, né? Então, se o produto tem boa qualidade, sem dúvida é a primeira coisa. Aí, com isso, você vai gerar receita, você vai capturar cliente, seja que o mercado está com custo alto ou custo baixo para capturar cliente, você vai ter uma retenção maior.
Então, em primeiro lugar, o produto. E numa ISP, sem dúvida, é a rede, né? É ter uma rede boa. Aí, de novo, citar aí o Roberto Abrisa, porque foi o IPO que saiu com maior valuation e, sem dúvida, foi mostrar a qualidade da rede para os investidores, né? Então, o investidor gosta dessa parte. Hoje, a gente está indo para um caminho de estudar mais rede neutra. Ao avaliar uma rede neutra, avaliar a rede, né? E como o Valder comentou, tem o empreiteiro e tem o cara que é mais especializado em serviço e em ter o cliente. E esse cara vai ter uma capacidade de mostrar que o produto dele não necessariamente é a rede, mas é o entorno da rede, ou SVA, como a gente falou muito aqui de manhã na reforma fiscal. Então, acho que é isso em primeiro lugar. E aí, em segundo lugar, é transformar essa receita em fluxo de caixa. Porque a gente, para fazer a conta de quanto vale uma ação, a gente pega o fluxo de caixa, traz o valor presente e divide pelo número de ações. Então, essa história de produto e transformação de fluxo de caixa precisa ser simples. Tá? O mercado financeiro ele fala para a gente, para nós, para vocês, que gosta de pensamento de longo prazo, mas, na verdade, o mercado financeiro gosta de histórias simples. Tá? O pessoal tem pouco tempo e quer olhar um headline e entender o investimento. Então, eu acho que a comunicação seria a outra dica que eu dou. A comunicação ser clara, ela ser objetiva, num trimestre falar uma coisa, no outro trimestre falar, a gente caminhou, deu certo, não deu, mas a gente continua nesse caminho. Então, seriam as duas dicas que eu daria para aumentar o valor das empresas. Muito bom. Newton, rapidinho aqui, é o seguinte, as empresas hoje, essas telecoms típicas, né, que se formaram com o capital dos empresários, ela tem uma bancabilidade baixa. Então, é difícil elas tomarem boas linhas. Que tipo de operação surgiria nesse contexto? Quer dizer, ele tem um ativo, geralmente o ativo são fibras, essa fibra muitas vezes não está ativada, foi despesada, ou seja, nem está no PL da empresa. E o empreendedor, tipicamente, eu não estou nem falando dos associados da Telcomp, mas um pouco mais de forma mais abrangente, ele coloca grande parte do patrimônio dele no negócio, ou seja, ele não tem um aval na física tão bom quanto o Valder comentou, talvez para operações maiores. O que você vê aí de solução nesse meio do caminho? Com o juro, óbvio, está sinalizado, está dado que vai cair, mas ainda muito alto. Acho que isso não é um problema só do setor, acho que todos os setores hoje enfrentam problemas com alternativas de dívida. O lado bom é que a gente tem visto cada vez mais um movimento de desbancarização. Né? Cada vez mais fundos, aí, tanto os FDICs, que acho que vocês devem ter mais acesso, ou pelo menos talvez seja o mais comum vocês verem e ouvirem, né? Que são aqueles fundos que gostam dos recebíveis, mas tem muito fundo também hoje de crédito privado e cada vez mais as gestoras estão fazendo captações para olhar o crédito privado, porque eles perceberam que os bancos eles surfam uma onda quase que sozinhos, né? Porque eles pegam muitas vezes as melhores garantias, cobram a taxa que a taxa, na verdade, o grande problema é que muitas vezes o devedor ele não tem a opção, né? Ele não tem 5, 6 opções para tomar o crédito. Ele tem aquele crédito que está aprovado naquele momento e ele tem que utilizar aquela linha. Então, aqui o que a gente sempre recomenda é que você busque sempre alternativas, não fique só na mão de um credor, de 2 credores. Existem linhas hoje que ajudam muito no fluxo de caixa com fornecedores, inclusive para venda também, tem produtos específicos para que você dê prazo para o teu cliente, produtos para importação. Existe uma gama muito grande de produtos no mercado financeiro e que muitas vezes, às vezes o gerente que atende você ali na agência, ou às vezes até na plataforma, quando é uma empresa de porte um pouco maior, muitas vezes ele te oferece aquilo que é o que é bom para ele, não necessariamente o que é o melhor, o que ele tem de melhor produto ali para a tua solução, né? para a tua necessidade. Então, assim, acho que, e voltando um pouquinho no que eu comentei um pouco antes, e a gente falou sobre governança, sobre melhores práticas, acho que também isso é muito importante, né? Que você mostrar que você tem uma qualidade de crédito que vai além do teu balanço, que vai além dos teus números, né? Você mostrar que a empresa é organizada, que a empresa ela não tem problemas de informalidade, tudo isso conta na hora de você buscar um crédito no mercado, tá? Mas tenho em mente que assim, não existem alternativas ao banco tradicional, ao banco do dia a dia. Valder não está feliz com isso, né, Valder? Não, eu quero que as empresas estejam bem saudáveis para a gente poder fazer outras transações. Não, brincadeira à parte, eu vou puxar agora para fazer
quer fazer Acho que comentário? só mais um ponto. Eu falei muito de mercado financeiro banco, né? A gente não falou de mercado de capitais. É claro que existe também alternativa, né, para empresas aí com um porte maior. Existem várias no setor aí que emitiram debêntures, inclusive debêntures de infraestrutura. Ainda, se a gente for olhar o mercado de debêntures de infraestrutura especificamente, o setor ainda está engatinhando. Tá? Hoje tem cerca de 600 debêntures ativas, né, em vigência, com 200 bi aproximadamente de volume, né? O setor hoje é responsável por 3%, só é muito baixo. Tá? Não sei se por falta de demanda, talvez seja essa a explicação, mas essa é uma alternativa também, mas aí são para empresas um pouco mais estruturadas, não é para qualquer empresa. Muito bom. Eu vi que o mercado está amadurecendo bastante, criando formas ou trazendo formas criativas de novos arranjos, né, para negócios saírem. Então, dado que a gente está com um horário muito apertado, eu queria agradecer a presença de vocês três aqui no painel, de todos que conseguiram aguentar até essa hora.